A paz de Deus, irmãos. Hoje venho contar a obra que Deus fez na minha vida e na vida dos meus filhos. Um testemunho que jamais pensei que viveria, mas que mudou para sempre a nossa história e deixou gravado em mim que o Senhor nunca se esquece dos que confiam em Ele, mesmo quando tudo parece acabado. Se você está enfrentando um tempo de escassez, abandono, humilhação ou se sente sozinho, permaneça comigo até o fim deste testemunho. E já deixe seu comentário dizendo de onde está ouvindo, porque ao final vamos fazer uma oração especial que pode mudar o rumo da sua vida. Compartilhe este vídeo, se inscreva no canal e ajude a levar essa mensagem de esperança para mais alguém que precisa crer no impossível. Desde menina fui criada dentro da congregação cristã no Brasil, numa cidadezinha do interior, onde a vida sempre foi difícil, mas onde aprendi o valor da honestidade, da oração e do trabalho duro. Meus pais eram lavradores e tudo o que tínhamos vinha do suor do nosso rosto e das promessas de Deus renovadas a cada culto, a cada hino, a cada palavra que saía do púlpito. Cresci em meio a lutas, mas nunca faltou fé na minha casa. Aprendi que riqueza maior é viver na presença de Deus e que mesmo quando tudo falta, a mão do Senhor nunca encurta. Casei ainda moça com Gustavo, um homem simples, trabalhador, honesto, que amava a família e sempre buscou servir a Deus comigo. Vivemos anos de luta e humildade, sem luxo, mas com o lar sempre cheio de alegria e temor. Tive 3 filhos, que sempre foram meu maior tesouro, e juntos fomos atravessando os dias difíceis com oração, jejum e o coração sempre grato pelo pão de cada dia. Só que a vida tem momentos em que as provas vêm de todos os lados. E foi assim que de um dia para o outro, tudo mudou na nossa casa. Gustavo, meu companheiro de tantos anos, começou a ficar abatido, calado, preocupado, como quem carrega um peso que não sabe dividir. Eu percebia nos olhos dele uma tristeza que não sabia explicar. Mas sempre que perguntava, ele apenas dizia: "É só o cansaço, minha velha. Amanhã melhora." Mas aquela angústia não melhorava. Pelo contrário, só aumentava a cada semana. Um dia, Gustavo chegou do trabalho e ficou em silêncio na varanda por horas. Depois entrou, olhou para os filhos dormindo, me abraçou mais forte do que nunca e ficou assim, sem dizer palavra. Naquela noite, senti um peso tão grande no coração, uma sensação de perda, de vazio, que chorei de joelhos depois que todos dormiram. Orei, pedi a Deus para guardar a minha casa, para dar força ao meu marido, para que não deixasse faltar nada. Mal sabia eu que aquela seria a última noite dele conosco. Na manhã seguinte, Gustavo saiu cedo dizendo que precisava resolver um assunto urgente na cidade e que voltaria no fim da tarde. Preparei o café, arrumei a casa, cuidei das crianças e esperei. Só que o tempo foi passando, o sol se pôs, a noite caiu e ele não voltou. Tentei ligar, procurei notícias, fui até os vizinhos, liguei para amigos. Ninguém sabia de nada. Os dias seguintes foram de agonia, desespero e silêncio. Passei noites em claro, esperando uma ligação, uma notícia, qualquer coisa, mas nada. Gustavo simplesmente desapareceu da nossa vida. Foram meses de busca, de perguntas sem resposta, de visitas ao ministério pedindo oração e conselho. Muitos julgavam, outros cochichavam pelas costas, alguns até insinuavam que havia algo errado, que Gustavo teria fugido por causa de algum problema. Mas quem conhecia nossa vida sabia que éramos apenas uma família humilde, lutando para sobreviver. A dor do abandono, o peso de carregar sozinha o sustento dos filhos, a vergonha de enfrentar a cidadezinha onde todo mundo conhece todo mundo. Tudo isso me fez sentir a menor das criaturas. Mas nunca deixei de ir à igreja. Nunca abandonei o altar do lar. Nunca deixei de dobrar meus joelhos pedindo a Deus misericórdia e provisão. Mesmo com o coração sangrando, ensinei meus filhos a confiar em Deus. Quando faltava o alimento, orávamos juntos e sempre aparecia alguém da Irmandade com uma sacola de mantimentos, um envelope com um dinheirinho, uma palavra de consolo. O ministério nunca deixou de nos visitar, de apresentar nossa causa em oração, de lembrar que Deus não abandona quem o busca com sinceridade. Os anos passaram
e a situação só apertava. Trabalhei lavando roupa para fora, costurando, fazendo faxina, vendendo doces, os filhos crescendo, as contas chegando, o aluguel atrasando e a esperança muitas vezes parecia se esvair. O proprietário da casa começou a pressionar, dizendo que, se não acertasse os atrasados, teria que desocupar o imóvel. Tentei negociar, pedi prazo, mas chegou o dia em que não havia mais saída. Seríamos despejados. Naquele dia, acordei antes do sol nascer. Sentei na cozinha e chorei como há muito tempo não chorava. A dor do abandono, do medo, da incerteza sobre o futuro dos meus filhos. Tudo veio à tona. Juntei forças para levantar, arrumar as poucas coisas que tínhamos, separar roupas, panelas, fotos antigas. Cada objeto embalado era um pedaço da vida que Deus tinha permitido, mesmo com tanta luta. No meio de uma gaveta antiga, onde guardava documentos e recordações, encontrei um envelope amarelado, escrito à mão. Com meu nome na caligrafia que conhecia tão bem, era de Gustavo. O coração disparou, as mãos tremiam. Fazia anos que não via nada escrito por ele. Sentei no chão, abracei aquele envelope como quem abraça um pedaço do passado. E antes de abrir, orei chorando. Senhor, se essa carta tem resposta, consola o meu coração. Foi ali, no meio da mudança, entre caixas e lágrimas, que Deus começou a escrever um novo capítulo na nossa história. A carta pesava nas minhas mãos, como se guardasse todos os anos de dor, esperança e perguntas que carreguei no peito. Sentei ali mesmo, no chão frio da sala quase vazia, e respirei fundo antes de romper o lacre antigo. Cada traço daquela letra me trouxe à memória o marido de tantas lutas, as noites de oração, o sorriso cansado de quem sempre quis proteger a família, mesmo sem ter muito para dar. Comecei a ler com as mãos trêmulas, sentindo cada palavra como um sopro entre o passado e o futuro. Minha querida Eleisa, se você encontrou esta carta, é porque as coisas tomaram um rumo que não consegui mudar. Não fui embora porque deixei de amar você ou nossos filhos, mas porque uma doença pesada me abateu e não quis que vocês vissem meu sofrimento. Sempre tentei ser forte, mas desta vez não consegui lutar. Pensei que, poupando vocês dessa dor, estaria protegendo nosso lar. Sei que errei em não ter confiado mais em você, em não ter contado, em não ter enfrentado junto. Mas peço perdão por cada lágrima, por cada ausência, por cada sonho que ficou para trás. Não tenho como voltar agora, mas deixei um caminho. Junto desta carta, há um número de telefone e um endereço na cidade. Procure pelo Carlos Rivière. Confie nele, ele vai te ajudar. E, se Deus permitir, use o que deixei para recomeçar. Eu amei muito vocês. Só peço que sejam felizes e que nunca deixem de confiar em Deus. Gustavo. Ao terminar a leitura, chorei de soluçar, sentindo a dor do abandono se misturar com uma pontinha de esperança. No envelope, realmente havia um papel dobrado com um número de telefone e um endereço que eu nunca tinha ouvido falar. Avenida Central, número 1500, Edifício Aurora, Sala 401. Fiquei olhando aquilo como quem tenta decifrar um mistério. O que seria aquele lugar? Quem era Carlos Rivière? Teria mesmo algo deixado para nós ou era só uma tentativa de consolo de quem não pôde voltar? Não sabia, mas o desespero da mudança, a falta de para onde ir e a fé que, mesmo machucada, ainda queimava no peito, me fizeram decidir. Eu precisava descobrir o que havia naquele endereço. Expliquei tudo aos meus filhos, mostrei a carta e vi nos olhos deles o mesmo misto de medo e esperança. Decidimos juntos que antes de sairmos da casa iríamos até aquele local, mesmo sem saber o que encontraríamos. Passei a noite em oração, pedindo direção a Deus, pedindo que, se houvesse alguma resposta, não fosse engano, não fosse mais uma porta fechada. Pedi, acima de tudo, que o Senhor nos desse dignidade, abrisse um caminho e não deixasse faltar o necessário. Na manhã seguinte, vesti a melhor roupa que tinha, coloquei as crianças com roupas limpas, mesmo simples, e fomos todos a pé até o ponto de ônibus, rumo ao centro da cidade. Nunca tinha ido àquele endereço, nem sabia como seria recebido. O caminho
parecia mais longo do que nunca. Cada parada do ônibus era uma oração silenciosa. Cada olhar estranho era mais um peso sobre meus ombros já cansados. No rosto dos meus filhos, vi um misto de vergonha, ansiedade e expectativa, menos porque a pobreza, além de tirar o pão, rouba também a coragem de sonhar. Quando descemos em frente ao prédio, meus olhos não podiam acreditar. Era um edifício moderno, todo de vidro, alto, com mais de 10 andares, coisa que só tinha visto por fora, nunca por dentro. Sentia até medo de entrar ali, com as roupas simples, os sapatos gastos, as mãos marcadas pelo trabalho pesado. Peguei na mão do meu filho mais novo e disse baixinho: "Não importa o que digam, vamos de cabeça erguida, porque Deus está conosco." Entramos na recepção e logo percebi que éramos um ponto fora da curva. Os funcionários vestidos de terno, salto alto, cabelos arrumados, olharam de cima a baixo, como quem se pergunta que uma família daquele jeito fazia ali. Senti vontade de recuar, de pedir desculpas, mas lembrei das palavras da carta: "Procure por Carlos Rivière." Respirei fundo, fui até a recepcionista e com voz baixa expliquei: "Preciso falar com o senhor Carlos Rivière." Foi uma orientação do meu marido, Gustavo. Ela franziu a testa, fez pouco caso, pediu para esperar e cochichou algo com o colega ao lado, que soltou uma risadinha disfarçada. O tempo parecia não passar. Meus filhos sentados, inquietos, alguns olhares de julgamento, vindos de outras pessoas que entravam e saíam com pressa. Depois de muitos minutos, a moça finalmente fez uma ligação e, sem muita paciência, disse: "Vou ver se o Sr. Carlos pode atender." Quando ela pronunciou o nome do Gustavo, vi que a expressão dela mudou. Logo, um homem alto, bem vestido, de aparência séria, saiu de um dos elevadores e olhou para nós com estranheza. Parecia que ia nos ignorar, mas quando ouviu o meu nome, e principalmente o nome do meu marido, parou de repente. "Meu nome é Eliza, sou esposa do Gustavo." Falei, tentando segurar as lágrimas. O homem ficou sério, pediu desculpas pela recepção e nos convidou para subir até o escritório. A cada passo no elevador, meu coração batia como um tambor, sem saber o que nos esperava. Chegando lá, Carlos nos acomodou numa sala elegante, com móveis que nunca imaginei ver de perto. Ele sentou-se à mesa, abriu uma gaveta e, olhando nos meus olhos, disse: "Gustavo me pediu que te entregasse algo caso um dia você viesse até aqui." Entregou-me um envelope pardo, pesado, com meu nome escrito em letras grandes. Minhas mãos tremiam de novo. Não sabia se era mais uma despedida, uma nova dor, ou finalmente o começo de um milagre. Quando Carlos colocou aquele envelope pesado sobre a mesa, todo o silêncio daquele escritório de vidro pareceu se transformar numa tempestade dentro do meu peito. Meus olhos se encheram de lágrimas, sem que eu pudesse evitar. Era como se todos os anos de luta, humilhação e saudade estivessem ali dentro, dobrados junto ao nome que tantas vezes chamei nas madrugadas de oração. O homem se sentou à minha frente, olhou para mim com respeito e disse: "Seu Gustavo confiou em mim nos últimos tempos. Ele me contou parte do que estava vivendo, mas pediu que jamais te faltasse nada, se um dia você viesse aqui." Tive vontade de perguntar o que ele sabia, de exigir respostas para tudo o que havia sofrido, mas as palavras simplesmente não saíam. Tudo o que eu conseguia era olhar para aquele envelope e para meus filhos, que me observavam em silêncio, como se esperassem que ali estivesse a salvação que tanto pedimos. Abri o envelope devagar, sentindo as mãos tremerem, e logo me deparei com uma quantia em dinheiro que eu jamais sonhei ver, menos notas altas, muitas, que pareciam irreais para quem, até então, contava cada moeda para pagar o pão do dia. Havia também uma carta mais curta, escrita por Gustavo: "Minha Eliza, se você chegou até aqui, é porque confiou no caminho que deixei. Use esse dinheiro para pagar suas dívidas, garantir a segurança dos nossos filhos e procure o Carlos para tudo o que precisar. Ele tem instruções de te ajudar com tudo." A carta continuava: "Quisera eu poder estar presente para te explicar, te abraçar, te pedir perdão, olhando nos teus olhos. Mas minha missão terminou diferente do que planejei. O resto, o Carlos vai te contar. Siga com coragem. Eu amei vocês além do que consegui mostrar." Enquanto lia,
O pranto que guardei por anos veio à tona. Chorei como criança, sentindo uma mistura de saudade, alívio e incredulidade. Carlos respeitou meu silêncio, aguardou até que eu respirasse fundo, e então explicou, com toda a delicadeza: Eliza, o Gustavo foi um homem extraordinário. Ele começou aqui como funcionário, mas ao longo dos anos, com muito trabalho, honestidade e visão, tornou-se dono do prédio e de boa parte das empresas que funcionam aqui. Nunca exibiu riqueza, sempre viveu de forma simples, vestia-se como qualquer um, ia a pé para o trabalho e dizia que só tinha paz se soubesse que a família estava segura. E na presença de Deus, quando ficou doente, escondeu a gravidade porque achou que estaria protegendo vocês. Mas ele nunca te esqueceu. Todas as decisões que tomou foram pensando no bem da família. Antes de partir, me deu todos os papéis, testamentos, contas e deixou registrado que tudo, a partir de agora, pertence a você e aos seus filhos. Senti as pernas fraquejarem, o mundo girar, como se a vida de luta tivesse virado de cabeça para baixo em poucos minutos. As lembranças de cada manhã em que orei para Deus não deixar faltar o pão, de cada noite em que chorei sozinha depois de deitar meus filhos, de cada olhar de desprezo que enfrentei naquela cidade, vieram como um filme. Tantas vezes questionei se minha fé era suficiente, se Deus estava me vendo, se um dia a dor acabaria. Agora, ali, sentada num escritório onde jamais imaginei colocar os pés, entendi que o Senhor tinha visto cada lágrima. O milagre não era só dinheiro, não era só herança, era o cuidado de Deus em cada detalhe, no tempo em que Ele quis, da forma que eu nunca poderia prever. Carlos abriu uma pasta e me mostrou documentos em nome de Gustavo, contas bancárias, imóveis, ações, era tanto que eu nem conseguia entender. Assinei papéis, ouvi orientações, tudo em meio a uma mistura de assombro, alegria e, ao mesmo tempo, luto por não poder agradecer ao meu marido em vida. Meus filhos, sem entender direito o que estava acontecendo, me abraçaram, e eu só conseguia repetir: foi Deus, meus filhos, só Deus, para fazer uma coisa dessas. Na saída do escritório, algo que jamais esquecerei aconteceu. Quando a equipe do prédio soube quem eu era, os mesmos que me olharam com desdém, horas antes, vieram ao meu encontro. Alguns com vergonha, outros chorando, todos pedindo desculpas. A gerente do edifício, que havia me ignorado na recepção, pegou na minha mão, pediu perdão. Disse que nunca imaginou quem eu era e que desejava ajudar no que fosse possível. Senti o peso do preconceito se transformar em humildade diante dos olhos de Deus, porque quem exalta é o Senhor e quem humilha é levantado na presença dele. Voltamos para casa quase sem sentir os pés no chão. Meus filhos vibravam, faziam planos, riam, choravam. No fundo, o que mais me marcava era a presença de Deus em tudo aquilo, menos no tempo certo, no silêncio, no impossível. Senti vontade de compartilhar com a Irmandade, agradecer o ministério, dizer para todos que nunca duvidassem do agir de Deus, mesmo que tudo pareça perdido. Naquela noite, reunimos a família e agradecemos em oração. Me ajoelhei no chão da sala, abracei meus filhos e, entre lágrimas e sorrisos, declarei: Deus não nos esqueceu. Ele viu o tempo do vale, enxugou nossas lágrimas e nos entregou a vitória de forma que só Ele poderia preparar. Pedi sabedoria, humildade e discernimento para administrar tudo aquilo, porque riqueza sem Deus é só vaidade. Mas bênção que vem da mão do Senhor traz paz, alegria e sentido para a vida. Os dias que se seguiram foram de adaptação. Fui orientada por advogados, contadores, gente que Gustavo havia deixado de confiança. Passei a entender a extensão dos bens, das empresas, das responsabilidades. Decidi continuar vivendo com simplicidade, ensinar meus filhos a valorizar a fé acima de qualquer posse. E comecei a planejar como poderíamos ajudar outras famílias humildes, assim como fomos ajudados um dia pela Irmandade, pelas visitas, pelas mãos estendidas no momento da necessidade. O milagre não era só para mim, era para servir de
bênção para muitos outros. Na igreja, quando contei o testemunho, houve silêncio, depois choro, depois glorificação. O ancião nos visitou em casa, orou conosco, leu a palavra. O Senhor faz o pobre assentar-se entre os príncipes, e faz o necessitado herdar o trono de glória. E naquele dia, entendi que não era mais o tempo de vergonha, mas de dupla honra. Deus havia me visitado no momento em que o mundo dizia acabou, mostrando que a última palavra sempre será dele. Depois daquele dia no escritório, minha vida e a dos meus filhos mudou de um jeito que eu jamais poderia imaginar. Não foi só o conforto do dinheiro ou a segurança de um teto garantido, mas o modo como Deus restaurou nossa dignidade diante dos homens e do céu. Passei noites sem dormir, pensando no caminho percorrido, nas portas fechadas, nas vezes em que a fome rondou a mesa, no olhar triste dos meus filhos e, acima de tudo, na fidelidade de Deus. O tempo da humilhação havia acabado, mas o tempo da responsabilidade e do testemunho estava apenas começando. O primeiro desafio foi aprender a lidar com tudo aquilo. Durante anos, minha vida se resumia a fazer as contas apertadas, escolher entre comprar arroz ou feijão, recusar pequenos presentes para que não faltasse o essencial aos meus filhos. De repente, fui chamada a gerenciar empresas, funcionários, decisões que afetavam centenas de famílias. Me vi sentada à frente de advogados, contadores, gente importante, ouvindo termos e assuntos que nunca imaginei que fariam parte do meu dia a dia. Muitas vezes me senti pequena, incapaz, quase querendo recuar. Era como se Deus tivesse me colocado ali para provar que quando Ele entrega, também capacita. Não foi fácil conquistar respeito. Os primeiros meses foram cheios de olhares desconfiados, perguntas maldosas, funcionários que não aceitavam ser dirigidos por uma mulher simples do interior. Alguns tentaram me enganar, outros testaram minha paciência, mas em todas as situações busquei a direção de Deus, lembrando das madrugadas em que não tinha nada além da fé. Quando precisava tomar uma decisão importante, orava, pedia sabedoria, buscava a palavra, sentia Deus me visitando nos detalhes menos nas respostas rápidas, na intuição certeira, no conselho de pessoas de confiança que Ele mesmo colocou no meu caminho. Passei a ser conhecida na cidade como a viúva de Gustavo, a mulher que saiu do anonimato para assumir um império. Mas quem me via de longe não conhecia as noites de lágrimas, as dores escondidas, o coração quebrantado que ainda sentia falta do marido, das conversas simples à mesa, das risadas no quintal. O poder, o dinheiro, nada substituía o calor de um lar unido e a alegria da comunhão. Decidi que, apesar de tudo, não mudaria minha essência. Continuei indo à igreja de cabeça erguida, sentando nos mesmos bancos, cumprimentando cada irmão com o mesmo carinho de sempre. Ensinei meus filhos a jamais se envergonharem da origem, a nunca desprezarem quem precisa, porque Deus não exalta o orgulho, mas o humilde de coração. Pouco a pouco, o olhar dos outros mudou. Aqueles que antes me ignoravam passaram a me procurar. Mães aflitas pediam oração, jovens vinham buscar conselho, famílias inteiras se aproximaram quando souberam que eu continuava ajudando os necessitados, doando alimentos, pagando tratamentos de saúde, construindo casas simples para irmãos que não tinham onde morar. Senti que minha história, marcada por tanta dor, se tornou uma ponte para outras vitórias. Um canal de bênção para quem achava que Deus havia esquecido. Houve momentos de provação mesmo depois da vitória. Teve gente que tentou se aproveitar da minha bondade, inventou mentiras, tentou arrancar dinheiro usando falsas histórias. Aprendi, com o tempo e com oração, a discernir o que vinha de Deus e o que era laço do inimigo. Os filhos também passaram por ajustes. No começo se deslumbraram, quiseram viver tudo de uma vez, mas logo entenderam que riqueza não muda o caráter, só aprofunda aquilo que já está no coração. Nunca permiti ostentação. Ensinei a eles que tudo o que recebemos era para a honra de Deus e para servir ao próximo. A presença de Gustavo fazia falta em cada canto da casa. Muitas noites chorei sozinha, sentindo o vazio do lado dele na cama, desejando poder compartilhar cada vitória, cada medo, cada desafio. Mas em todos os momentos de saudade, Deus me consolava de maneira especial. Uma noite, depois de um culto abençoado,
fui tomada de uma paz que nunca havia sentido antes. Sonhei que Gustavo me abraçava, sorria e dizia: "Você venceu, minha velha." Eu sabia que Deus ia honrar cada lágrima. Acordei chorando, mas com um coração leve, sabendo que a história dele comigo não tinha sido só dor, foi preparação para o que viria. O ministério sempre me apoiou. O ancião da igreja fez questão de acompanhar tudo, orou comigo antes de cada reunião importante. Me lembrou das promessas de Deus e das vitórias já vividas. Quando contei que queria usar parte do dinheiro para abençoar outros, ele se emocionou e disse: "Irmã, a maior riqueza é servir. Tudo que Deus te entregou foi para que teu lar se tornasse refúgio e testemunho para outros lares." Organizei doações, ajudei a abrir uma pequena escola de música para as crianças carentes da cidade. E criei um fundo para apoiar irmãos em situação de emergência. Senti que, de alguma forma, cada prato de comida servido, cada conta paga, cada criança sorrindo era um pedacinho de Gustavo sendo honrado. O perdão também precisou ser trabalhado. Havia mágoa pelas palavras duras que ouvi, pelos julgamentos, pelas portas fechadas. Mas Deus foi me limpando, me ensinando a orar até por quem me feriu. Alguns que antes me ignoravam se aproximaram arrependidos, pediram desculpas, e eu entendi que a vitória verdadeira é não guardar rancor, é abençoar, mesmo quem te esqueceu no dia da tua vergonha. Em casa, mantive a rotina de oração. O altar do lar nunca se apagou. Cada vez que os filhos me viam ajoelhada, sabiam que o segredo de toda a bênção estava ali, não no dinheiro, não nas empresas, mas no Deus que faz do pó um vaso novo, do deserto uma fonte de água. Vi meus filhos crescerem, se tornarem adultos firmes, tementes, humildes e generosos. A história da nossa família se tornou referência para muitos, do abandono à restauração, da vergonha à dupla honra, do vale escuro à mesa farta, tudo pela graça e pela fidelidade do Senhor. No aniversário de um dos meus filhos, fizemos uma reunião simples em casa. Veio muita gente, irmãos, vizinhos, até funcionários das empresas. No meio da festa, uma senhora humilde me abraçou e disse baixinho: "Irmã, nunca esqueça de onde Deus te tirou. Ele te honrou porque teu coração nunca deixou de ser simples." Naquele momento, agradeci de novo, em silêncio, pelo caminho trilhado e pelo milagre que vivi. E assim seguimos. Cada dia, uma nova chance de servir, de aprender, de retribuir o que recebemos. Não busquei riquezas, mas o Senhor me entregou muito mais do que pedi, para que eu fosse instrumento de bênção. E deixo aqui minha palavra para quem está no vale. Para quem sente o peso do desprezo, para quem acha que tudo acabou, espere no Senhor. O tempo dele é perfeito. A vitória vem no silêncio. A resposta chega na hora em que você menos espera. Passaram-se meses desde aquele dia em que o passado e o futuro se cruzaram na minha porta. Os dias ganharam outro ritmo, mas nunca deixaram de carregar o peso da responsabilidade e a lembrança de cada lágrima que regou a minha fé. Por fora, muita coisa mudou, menos a casa. Ficou mais confortável, o guarda-roupa renovado, as crianças passaram a estudar nas melhores escolas da cidade. Mas por dentro, o coração era o mesmo de antes. Simples, dependente, atento à voz de Deus. Eu sabia que, a qualquer sinal de orgulho, poderia perder o que era mais precioso, menos a presença do Senhor. Muita gente não compreendeu as minhas escolhas. Alguns achavam estranho eu continuar frequentando a igreja de sempre, sentando nos mesmos bancos, vestindo as mesmas roupas modestas, andando a pé pelas ruas do bairro para visitar irmãs enfermas, levando sopa, cesta básica ou apenas uma palavra de consolo. Você podia ter tudo, Eliza, por que não viaja? Não aproveita a vida? Não se muda para um lugar melhor? Ouvi essas perguntas tantas vezes, mas nunca hesitei na resposta. Deus me levantou do pó não para esquecer quem fui, mas para lembrar que todo milagre começa na humildade. A dor da ausência do Gustavo seguia sendo minha companheira silenciosa. Às vezes eu acordava no meio da noite, estendia a mão do lado vazio da cama e sentia uma saudade funda,
dessas que fazem o peito doer. Nessas horas, me agarrava à oração e buscava consolo nas promessas. Relembrava das madrugadas em que ele voltava cansado do trabalho, do cheiro do café passado, das mãos calejadas segurando as minhas nos cultos de jovens e menores. A ausência dele virou combustível para servir, para retribuir, para não deixar o amor morrer. Na dor, com o tempo, percebi que o verdadeiro milagre não era só o dinheiro deixado, nem as empresas, nem a herança material. O milagre maior era ver meus filhos restaurados, livres da vergonha, cheios de sonhos e esperança. Eles aprenderam a valorizar as pequenas alegrias, um almoço simples em família, uma reunião de jovens onde todos louvavam juntos, uma tarde regando as plantas do quintal, uma noite lendo a Bíblia ao redor da mesa. Tantas vezes vi neles o reflexo do Pai, o olhar profundo, a força silenciosa, o desejo de ajudar quem precisa. Um dos momentos mais marcantes aconteceu numa reunião de jovens, alguns meses depois da mudança. Minha filha mais velha, que tanto sofreu com bullying na escola, pelo fato de sermos pobres, foi chamada para recitar um trecho da palavra. Eu vi nos olhos dela uma segurança nova, um brilho diferente. Ela abriu a Bíblia, leu os versículos e de repente começou a chorar. A igreja ficou em silêncio e ela disse: "Hoje eu entendo que Deus nunca esquece de nós, mesmo quando todo mundo vira as costas, a promessa que Ele fez se cumpriu na nossa casa. Eu sou prova viva disso." O ancião, emocionado, desceu do púlpito e a abraçou. Naquele momento, não havia dinheiro no mundo que comprasse aquela vitória. Comecei a investir parte dos recursos em projetos sociais ligados à igreja, ajudando na construção de casas para famílias que perderam tudo nas enchentes, doando instrumentos para a banda dos jovens, criando uma pequena bolsa para estudantes carentes. Da Irmandade, organizava cultos no lar para novos convertidos, apoiava irmãs viúvas a abrir pequenos negócios e fazia questão de servir café nas reuniões, menos como fazia antes, quando nada tinha além da fé. Senti que Deus foi multiplicando cada ação simples e logo outras famílias começaram a se levantar, vencendo a pobreza, superando o abandono, restaurando sonhos. Mesmo depois de tanto tempo, os desafios não acabaram. Várias vezes enfrentei tentativas de golpe, denúncias injustas, gente querendo derrubar a minha honra. Em todas essas lutas, nunca fiquei sem cobertura espiritual. O ministério estava sempre atento, orando comigo, visitando, aconselhando. Aprendi a buscar refúgio não no luxo, mas na comunhão. Nas tardes de sexta-feira, quando terminava os compromissos nas empresas, voltava para casa cedo só para preparar o culto doméstico. Reunia os filhos, lia a palavra, cantava hinos antigos, relembrava as histórias do começo, das bênçãos pequenas e dos milagres escondidos na rotina. Algumas vezes fui surpreendida por irmãos desconhecidos procurando ajuda. Um deles, certa noite, chegou chorando na porta de casa, dizendo que estava a ponto de perder tudo e só se lembrava do testemunho que ouvira de mim na igreja. Sentei com ele na varanda, servi um café, ouvi sua história e vi nos olhos dele o mesmo desespero que carreguei por tanto tempo. Orei, ajudei no que pude e semanas depois ele voltou, dizendo que a vitória veio, que Deus abriu uma porta onde não havia mais esperança. Vi nisso a confirmação. Não importa o quanto Deus nos dê, se não aprendermos a repartir, não entendemos nada do Evangelho. No aniversário de casamento, organizei uma reunião especial em casa, convidei irmãos, amigos, até funcionários das empresas. Preparei tudo como Gustavo gostava. Mesa farta, música suave, crianças brincando pelo quintal. Ao final, abri a Bíblia e li para todos o Salmo 126. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Foi um dia de muita emoção. Os filhos fizeram uma surpresa, escreveram cartas contando como superaram a dor do abandono, como aprenderam a confiar em Deus, mesmo sem entender os caminhos da vida. Não havia presente maior para mim. Aos poucos, a cidade parou de me ver apenas como a viúva rica e passou a me reconhecer como alguém que, antes de tudo, é serva de Deus. Muita gente se aproximou para pedir conselhos, ajuda
Oração. Percebi que o Senhor tinha me dado autoridade não só para administrar bens, mas para curar feridas emocionais, para levantar quem estava prostrado, para inspirar novas gerações. E quanto mais eu servia, mais via a mão de Deus multiplicando tudo ao meu redor, menos amizades verdadeiras. Saúde, paz de espírito, fé renovada a cada dia. Hoje, olhando para trás, sei que cada detalhe dessa história foi tecido pela mão do Altíssimo. Nada foi por acaso, nem a pobreza, nem o abandono, nem as noites sem dormir, nem a carta encontrada no dia mais difícil. Tudo fazia parte de um plano de redenção, de honra e de glória para o nome de Deus. Hoje, muitos podem olhar para minha vida e ver apenas o resultado: uma casa abençoada, filhos restaurados, respeito, honra, recursos. Mas só Deus e quem passou pelo vale sabe o preço de cada vitória. O milagre, irmãos, não foi só o dinheiro, nem o patrimônio herdado, mas a transformação do impossível em realidade, a restauração do nome, o levantar do caído, o consolo nas noites mais longas, o alimento multiplicado na mesa. O milagre foi a certeza de que Deus não esquece o endereço dos que choram em silêncio, de quem ora sem ninguém ver, de quem permanece firme mesmo quando tudo ao redor parece ruir. Quantas vezes caminhei por aquelas ruas, cabeça baixa, ouvindo comentários, sentindo o desprezo de quem achava que eu nunca seria nada, que meus filhos nunca teriam um futuro. Quantas portas bati e não se abriram? Quantas vezes dobrei os joelhos sem ter forças para levantar? Quantas noites coloquei o rosto no travesseiro e pedi apenas coragem para continuar? E mesmo assim, nunca deixei de confiar, nunca deixei de crer que Deus estava vendo, que de alguma forma Ele ainda escreveria o capítulo final da nossa história. Hoje eu entendo, tudo foi escola, tudo foi treinamento, foi no tempo da dor que aprendi a orar de verdade, a clamar não só pelo pão, mas pela presença, pelo consolo, pela fidelidade de Deus. Foi nas humilhações que aprendi a levantar outros caídos, a estender a mão sem olhar para quem. Foi na falta que descobri o valor do pouco e o milagre de repartir, mesmo quando parecia não sobrar nada. Foi no abandono que encontrei, não a solidão, mas a companhia doce do Espírito Santo, que nunca me deixou esquecer das promessas feitas ao meu coração. A riqueza chegou, mas não mudou minha essência. Continuei sendo Eliza, a irmã simples, amiga das viúvas, das crianças, das irmãs da piedade. Continuei ajudando na faxina da igreja, servindo café, contando histórias para os pequenos, ajudando nas visitas aos enfermos. O segredo, irmãos, é não se perder da origem. Tudo que Deus me deu, entreguei de volta ao altar. A alegria, o luto, a esperança, a provisão. Não há tesouro maior do que ser encontrada fiel quando tudo ao redor grita para você desistir. Os anos passaram. Vi meus filhos se formarem, trabalharem, constituírem família, seguirem firmes no caminho do Senhor. Vi o nome de Gustavo ser lembrado, não como alguém que partiu, mas como um homem honrado, de fé, que fez tudo para proteger a família. Vi muitos daqueles que me desprezaram voltarem, agora pedindo conselho, oração, perdão. Vi o círculo da vida se fechar com graça e misericórdia. E eu, hoje, só posso dizer: não desista. Não largue a mão de Deus por nada neste mundo. Se você está passando pelo vale, se o despejo bateu à sua porta, se perdeu alguém querido, se sente que não tem forças para recomeçar, lembre-se do meu testemunho. Deus ainda visita lares, ainda surpreende com respostas que o mundo não espera. Ainda tem milagre reservado para quem permanece firme no pouco, sem se corromper, sem negociar sua fé. Mesmo que a carta chegue tarde, o milagre vem no tempo certo. Às vezes, Ele prepara o maior tesouro no dia mais difícil, quando tudo parece perdido. Foi assim comigo, pode ser assim com você. Agora, como prometi, quero convidar todos que ouviram até aqui para um momento de oração especial. Não importa qual a sua dor, sua causa, sua luta, menos coloque agora, pela fé, diante do altar. Se quiser, comente seu pedido nos comentários para, juntos, apresentarmos a Deus nas próximas orações. Vou orar agora em comunhão
e creio que Deus vai visitar muitos lares, restaurar sonhos, consolar corações e abrir portas onde só há desespero. Irmãos, vamos orar na comunhão, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai nosso, que estás no céu. Hoje viemos te agradecer primeiramente por tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas. Te agradecemos pela tua fidelidade nos dias bons e ruins, pelo pão de cada dia, pelo consolo nas madrugadas de aflição, pela mão estendida no tempo da humilhação e da escassez. Te agradecemos porque sabemos que até aqui nos ajudou o Senhor, mesmo quando não entendemos, mesmo quando tudo parecia perdido. Obrigada, Senhor, porque nunca nos deixaste sozinhos. Agora, Deus, venho te pedir em favor de cada pessoa que está ouvindo este testemunho. Olha para o coração aflito, para a casa que enfrenta luta, para o lar que passa necessidade, para a mãe que ora pelo filho, para o pai que perdeu o emprego, para quem foi abandonado, para quem foi humilhado, para quem está à beira do desespero. Senhor, visita agora cada pedido, cada lágrima, cada suspiro escondido. Opera o impossível, abre portas, prepara respostas, derrama bálsamo de cura, restaura famílias, levanta o caído, consola o cansado, renova a esperança de quem já não consegue orar. Senhor, que cada carta, cada notícia, cada situação aparentemente perdida seja transformada pelo teu poder. Visita lares com salvação, com provisão, com reconciliação, com alegria nova, dá força para esperar, fé para não desistir e coragem para permanecer firme mesmo diante do impossível. Que toda vergonha se transforme em honra, todo deserto em fonte, toda lágrima em testemunho de vitória. Ajuda-nos a permanecer humildes, generosos, atentos à tua voz e, acima de tudo, Senhor, nos faça instrumentos de amor e paz, onde houver dor. Te pedimos e te agradecemos, crendo que já estás operando, que cada vida seja marcada pelo teu milagre, para a honra e glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se essa oração tocou o seu coração, compartilhe este testemunho, inscreva-se no canal, deixe seu pedido de oração nos comentários e fortaleça essa corrente de fé. No próximo vídeo, vamos apresentar cada necessidade diante do altar de Deus. Permaneça firme. O milagre pode estar chegando no tempo certo para você. Deus seja louvado.